Meu nome é Yasmin Pereira Bernardo e eu irei falar um pouco sobre o habitat e as características gerais das formigas cortadeiras. As formigas cortadeiras constroem grandes ninhos no subsolo que podem se estender por vários metros. As formigas apresentam 3 pares de pernas, um par de olhos compostos, um par de antenas e um par de mandíbulas. O par de mandíbulas compõe o seu aparelho bucal mastigador, essencial para seus hábitos de vida. Quanto à alimentação, pode-se dizer que varia conforme a sua espécie. As formigas cortadeiras, por exemplo, alimentam-se de fungos que cultivam em seu formigueiro. Elas nutrem o fungo com pedaços de vegetais e, em troca, alimentam-se do fungo. Entrando no ciclo de vida desses animais, vale reforçar que são de desenvolvimento holometábulo, portanto realizam a famosa metamorfose, que acontece na fase de pupa, e a larva passa por profundas modificações anatômicas e morfológicas. Então, tomando como base o ciclo de vida das salvas, nome popular das formigas cortadeiras do gênero Atta, após 5 a 25 dias desde a ovoposição da fêmea, surgem as primeiras larvas, que serão cuidadas pelas operárias durante todos os seus instares até formarem a pupa, com aproximadamente 22 dias, e será o momento de realizar a metamorfose. Em torno de 10 dias seguintes vão surgir as primeiras operárias adultas, os imagos, que vão passar pelo polietismo etário para contribuir com a sobrevivência do ninho. Meu nome é Amanda e eu vou estar explicando sobre a reprodução das formigas cortadeiras. Bem, a formiga rainha ela é responsável pela reprodução e em um formigueiro podemos estar encontrando várias fêmeas estéreis, que são chamadas de operárias, e sendo uma única fértil, que é a rainha. Na época então do acasalamento, a rainha vai estar realizando o chamado voo nupcial, no qual ela vai estar se acasalando com múltiplos machos. Após então o acasalamento, a rainha ela vai estar retornando à colônia, perdendo as suas asas e então realizando a postura dos ovos. Os ovos fecundados vão estar dando origem às fêmeas, que são, no caso, diploides, e os que não forem fecundados vão estar se desenvolvendo através de um processo que é conhecido como paternogênese. No caso, originando então os machos, que são haploides. As formigas cortadeiras podem causar severas desfolhas em mudas, ainda em viveiros ou em pomares em formação. Retardam o desenvolvimento da planta e pode até causar a morte dela, como o caso de uma grande população de formigas. Elas acabam cortando sequencialmente folhas de uma mesma planta, e isso pode matá-la. De acordo com o UFMG, as formigas cortadeiras correspondem a 70% dos gastos no combate a pragas do eucalipto, por cortarem folhas e galhos finos. As saúvas podem carregar para o seu ninho até 1 tonelada de folhas verdes por ano, isso equivale a mais ou menos 80 árvores. Além do eucalipto, as formigas podem causar danos consideráveis em pastários. Em alguns estudos, mostra que em 10 ninhos com 5 anos de idade, ocupam uma área de 715 metros quadrados por hectare e consomem cerca de 21 kg de capim por dia, o equivalente ao que um boi consome por dia em um regime de pasto. Só para ter uma ideia, podemos ter até 64 ninhos de formigas em um hectare. Elas também atacam comumente citros, plantas de manga e milharal. Então, me chamo Davi Xavier Barbosa e eu vou falar sobre o controle da formiga cortadeira. Nesse sentido, acredita-se que alguns dos princípios da filosofia do manejo integrado de pragas, MIP, não se aplicam para formigas cortadeiras de maneira geral, pelas suas particularidades ecofisiológicas, comportamentais e reprodutivas. Sendo assim, um dos princípios básicos do MIP, que é o manejo integrado de pragas, é a determinação da menor densidade populacional que causa prejuízo econômico. Levando em consideração o nível de dano econômico, será necessário uma tomada de decisão para a adoção ou não de medidas de controles. Essas medidas de controle podem ser divididas entre controle de cultura, mecânico e químico, isca granulada, pó seco e líquido nebulizado. Ao lado temos duas imagens que representam o exemplo de isca granulada e líquido nebulizado.